Então, boa noite a todos, pessoal. Dando continuidade à nossa disciplina de introdução às redes de computadores, hoje nós vamos encerrar de ver o capítulo 6, tá, do nosso curso da Cisco, que é o capítulo sobre camada de rede, tá? Então, eu já cadastrei lá no SIGA, no tópico da aula de hoje, dia 18 de junho, as informações. Então, hoje a gente vai ver o subcapítulo 6.3 sobre roteadores. Então, falar um pouco sobre os roteadores, sobre a parte física dos roteadores também, e os tipos de memórias que o roteador possui. E no subcapítulo 6.4, a gente vai ver a configuração de roteador da Cisco, tá? Já vou adiantando que esses comandos de configuração básica do roteador é praticamente o mesmo, tá? É o mesmo dos utilizados para configurar um switch, que nós já vimos lá no capítulo 2, tá? Então, os comandos do capítulo 2 para configuração do switch, vocês vão ver que é praticamente a mesma coisa utilizada aqui para configurar o roteador, ali a parte básica de segurança, nome de roteador, etc, tá? Esse módulo 1 da Cisco, o foco dele não é muito a parte de configuração, né, de instrução nos dispositivos, sim, mais uma parte teórica. Professor, está travando o áudio. Está travando para os demais, aí só para quem que falou? O áudio tá picotando, Guilherme. Tá sendo interrompido. Mas só se a minha internet tá ruim. Tá para todo mundo, tá ruim, então? Pois é, eu tô achando ou é a tua ou é a minha aqui também. Eu não achei ruim, mas... Às vezes pode ser na casa, algum link, enfim. Como é que tá agora? Tá melhor ou não? Tá muito alto, vocês acham? Aqui tá bom. Para ti tá ruim, Rodrigo? Não, agora melhorou, professor. Agora tá melhor. Tá bom. De repente foi alguma instabilidade na rede também, acontece, né? Então, vamos continuando, então. Então, pessoal, esse módulo 1, ele não é tão focado em comandos, tá? Em configurar dispositivos, mas sim, tem alguns comandos ali básicos, para a gente já ir se familiarizando, porque na segunda fase, o foco é bastante em configurar os dispositivos, tanto o switch quanto os roteadores, tá? Então, nessa primeiro semestre, nessa primeira disciplina, é mais para vocês terem um pouco de familiarização com os comandos, com o PACT3, tá? Com os dispositivos, mas também não é para vocês já saírem sabendo tudo sobre configuração, tá? Essa não é a ideia. Então, alguns de vocês que não são da área, provavelmente nesses comandos iniciais vão sentir alguma dificuldade, não vão entender direito, tá? Por isso que eu peço que, nessa aula de hoje, depois, vocês façam aqui esses dois exercícios práticos aqui no PACT3, tá? Tanto esse primeiro aqui para configurar alguns comandos iniciais do roteador, quanto o segundo, tá? Isso vocês já vão tentando, para quem ainda não tem, né? Alguns de vocês eu sei que já tem, para quem não tem ainda uma noção, já vai ajudar bastante, tá? Principalmente lá para o segundo semestre, que daí a gente usa bem mais comandos, enfim, faz bem mais configurações nos dispositivos, tá? Então, peço a todos que hoje, ou enfim, outro dia, durante a semana aí, façam aqui esses dois PACT3, esses que estão aqui, tá? Essas duas atividades práticas, ok? Tá melhor agora, Edmilson, o áudio? Parou de picotar? Ou está picotando para outro que não estava antes? Alô? Será que tá? Tá bom, hein, Murilo? O áudio não? Pra mim tá. Então tá. Só que eles caíram tudo? Não, né? Se cair, se aparecer. Pra mim também tá tudo ok. Pra mim aqui também tá tudo ok. Então deve ser uma internet aí específica de alguns dos alunos aí. Então tá, pessoal. Então, continuando aqui, então vamos falar um pouco sobre roteadores, depois alguns comandos básicos aí de configuração. Tá? Então, pessoal, um roteador nada mais é do que um computador. No final das contas, um roteador ele é um equipamento que é praticamente, né, é semelhante a um computador, ou a gente até pode chamar o roteador de um computador. E como qualquer computador, ele tem uma CPU, né, que é a unidade central de processamento, tem que ter um sistema operacional e também tem que ter memória, né? Então, um roteador nada mais é do que um computador que tem algumas tarefas específicas, tá? Então, os roteadores da Cisco são projetados para atender a grande variedade de empresas e redes,
como redes de filial, funcionários remotos, pequenas empresas e médias empresas. O AN, que são corporações, organizações e empresas maiores, né? E provedores de serviço, que são grandes provedores de serviço, que proveem, por exemplo, o acesso à internet. E o foco da certificação do nosso CCNA, desses módulos que a gente vê no curso, tá? É para os roteadores utilizados mais em filiais, né? Que seriam médias e pequenas empresas. Então, como os computadores, os roteadores da Cisco, eles precisam ter uma CPU para executar as instruções do sistema operacional, que vai incluir a inicialização do sistema, funções de roteamento e funções de comutação. O componente que está nessa figurinha destacado, ele é um dissipador de calor, né, utilizado na CPU. Esse dissipador a gente vê muito também em processadores de placas de vídeo, enfim, e em alguns processadores também de computadores mais antigos, que usam aqui um dissipador de forma passiva, né, que não é aquele que tem uma ventoinha. E é usado para dissipar o calor, então, de um chip, aqui nesse caso, da CPU desse roteador. E a CPU, então, precisa de um sistema operacional para prover as funções de roteamento também em switching, tá? E a maioria dos dispositivos da Cisco, eles usam o que a gente chama de Cisco iOS, que é a sigla para Cisco Internet Operating System, tá? Que é o sistema operacional da Cisco. Assim como tem o Windows da Microsoft, tem o Mac da Apple, né? Tem o Ubuntu, enfim, várias outras distribuições Linux aí, a gente tem nos dispositivos da Cisco um sistema operacional próprio da Cisco, que é o Cisco iOS. Tá? Um roteador, pessoal, ele tem alguns tipos de memória, tá? A gente divide as memórias aí na computação em dois tipos, normalmente, memória volátil e não volátil. A memória volátil é aquela que requer corrente elétrica para armazenar as informações, e a memória não volátil não requer corrente elétrica, tá? Em outras palavras, a memória não volátil é aquela que ela permanece mesmo quando a gente desliga o equipamento. Exemplo, um HD, um disco rígido. Ele é uma memória não volátil, porque mesmo quando a gente desliga nosso computador em casa, as informações continuam lá, né? Já a memória volátil é uma memória que, quando a gente desliga ou encerra o fornecimento de eletricidade para o equipamento, os dados são perdidos, né? É o exemplo aí da memória RAM, que também está presente aí em todos os computadores. Então, o roteador da Cisco, ele tem 4 tipos de memória, tá? Memória RAM, que é uma memória volátil, que é usada para armazenar as aplicações, processos e dados que devem ser executados pela CPU. Uma memória ROM, que é uma memória não volátil, que é usada para armazenar instruções operacionais e um sistema operacional limitado, que é o responsável pelo boot inicial ali do dispositivo, tá? E a ROM, ela é embutida no próprio firmware, no circuito integrado, tá? Então, ela é criada junto com a placa ali elétrica, né, com o circuito integrado do dispositivo. Então, é algo que a gente não consegue alterar, tá? Que é no próprio chipset que ela é criada. A NVRAM, que é a memória não volátil, usada como armazenamento permanente do arquivo de configuração de inicialização, que é o Startup Config, que é o arquivo que é carregado assim que o dispositivo é iniciado com as configurações iniciais do dispositivo. E a memória flash, que é a memória também não volátil, usada como armazenamento permanente para arquivos do sistema operacional e de outros sistemas operacionais, como arquivos de registros ou backup. Tá? Então, aqui a gente vai ter a memória RAM, que é onde o sistema operacional fica em execução, depois que a gente liga o dispositivo. Na memória RAM, a gente vai ter executando a tabela de roteamento, a tabela ARP, arquivos de configuração e buffer de pacotes, tá? Que é utilizado para a gente armazenar os pacotes antes deles serem enviados aí pelas interfaces. A NVRAM, que contém o arquivo de configuração de inicialização, com as configurações iniciais do dispositivo. Memória flash, que tem os arquivos do sistema operacional. E a ROM, tá? Que é o firmware, então, do monitor da ROM, que é um iOS limitado, tá? É aqui na ROM que tem o firmware que é responsável, então, por dar o pontapé inicial na inicialização do roteador, tá? Que a gente já vai ver aqui em seguida. Então, dentro de um roteador, a gente tem tipos e modelos, entre os vários tipos e modelos de roteadores, tá? A gente tem, todos eles, mais ou menos, têm os mesmos equipamentos, tá? Assim como acontece também com os computadores. Então, dentro de um roteador, a gente vai ter uma fonte de alimentação, um ventilador de resfriamento, uma SDRAM, que é um tipo de memória RAM dinâmica síncrona, uma RAM não volátil, que é a NVRAM, a CPU, uma blindagem aqui de calor e módulo de integração avançado, tá? Então, são componentes aí básicos aí, praticamente, de qualquer roteador, ele sendo um roteador mais simples de entrada ou mais avançado. Falando um pouco sobre as interfaces do roteador, como é que a gente se conecta ao roteador, né? Tanto switches quanto os roteadores e demais dispositivos da Cisco, eles normalmente interconectam muitos dispositivos, então tem vários tipos de entradas, né?
ou de conexões. E aqui a gente tem nessa imagem o painel traseiro aqui do Cisco 1941, que é um roteador bem simples, tá? Que inclui as seguintes portas de conexões. Ele tem aqui slots de cartão de interface WAN de alta velocidade aprimorada. Tem uma porta auxiliar, que é utilizada para gerenciamento remoto, tá? Que a gente utiliza pouco, na verdade, a gente utiliza mais a porta de console. Então, a porta de console é usada para configuração também inicial e remota e acesso da interface pela linha de comando, que é uma conexão J45 ou um USB tipo B. Tem as interfaces Gigabit Ethernet, que a gente usa para acessar e fornecer acesso às LANs, né? Conectando switches, usuários ou outro roteador. Slots Compact Flash, que são usados para fornecer maior espaço de armazenamento, então são como se fossem uns cartuchos que a gente compra e coloca ali para aumentar o espaço de armazenamento do dispositivo. E porta USB, que é usada para fornecer mais espaço de armazenamento. Tá? Então, são alguns tipos de entradas aqui que a gente tem nos dispositivos roteadores, tá, da Cisco. Falando um pouco mais sobre as interfaces LANs e WAN, então as conexões de roteador da Cisco, eles são classificados em duas categorias: interfaces na banda do roteador, que são interfaces LANs e WANs, e portas de gerenciamento, que são portas de console e auxiliar. Quando a gente fala interface na banda, ou fora de banda, ou do inglês aqui, out of band, pessoal, o que significa? Em banda é quando a gente está utilizando uma conexão que requer, né, conexão com a internet, tá? Então, eu estou usando dados ali, tráfegos da internet. E fora de banda é quando é uma conexão simplesmente para gerenciamento, tá? Então, eu não preciso exatamente ter uma conexão ativa com a internet para conseguir esse acesso, que seria o caso das portas de console e auxiliar. Então, as maneiras mais comuns de acessar o modo exec do usuário no ambiente de linha de comando e roteador da Cisco é através do console, que é essa portinha aqui, tá? Essa porta de console é uma porta de gerenciamento física que vai fornecer um acesso então, fora da banda ao roteador da Cisco. Tá? Isso quer dizer que, então, mesmo que eu não tenha um serviço de internet ativo, eu consigo utilizar essa interface para acessar remotamente o dispositivo. Tá? Então, fora de banda significa que ele é dedicado e não exige que serviços de rede, como a internet, por exemplo, sejam configurados no roteador. Tá? Eu não preciso ter nada configurado aqui no roteador. Eu simplesmente pego um cabo, conecto na interface, conecto esse cabo no meu equipamento, claro que eu tenho que estar próximo, né, do roteador, e faço a configuração. Já o tipo de conexão, que é o Shell, né, que é o SSH, é um método para estabelecer uma conexão remota na linha de comando por meio de uma rede, uma conexão segura, tá? E aqui está errado, tá o slide que fala que não requer, mas o SSH ele requer serviços de rede ativos no dispositivo, tá? Então tem que ter aqui configurados serviços aqui no roteador, e precisa também ter um acesso aqui à internet, né? Para fazer esse acesso remoto no dispositivo com SSH. E o Telnet é a mesma coisa, só que é um método então não seguro para estabelecer uma conexão remota, tá? Então o Telnet seria uma versão mais antiga de acesso remoto, sem segurança, sem criptografia, e o SSH seria então uma evolução do Telnet, tá? E atualmente a gente sempre deve, né, utilizar uma conexão segura, um SSH, para a gente conectar ao dispositivo remotamente, tá? Ou através do console, se eu estou próximo, né, ou ao lado do dispositivo. Falando um pouco da forma de inicialização do roteador, tá? O que acontece quando a gente liga o roteador. Então, os switches roteadores da Cisco vão carregar a imagem do sistema operacional e o arquivo de configuração inicial na RAM quando são inicializados. Então, assim que eu inicializo a imagem do sistema operacional, assim como os arquivos relacionados ao sistema são carregados na memória RAM, assim também como o arquivo de startup config, tá? Que tem as configurações iniciais, também são colocados lá na memória RAM. Então, quando a configuração de execução ela é modificada, tá? Quando o administrador de rede ele realiza qualquer mudança, essas alterações devem ser salvas no arquivo de configuração aqui da NVRAM, para que futuramente, quando a gente reiniciar ou desligar e ligar novamente, né, o dispositivo, essas configurações já estejam salvas, tá? Então, isso é muito importante. Tem dois arquivos de configuração, um é o startup config, que está na NVRAM, que é um arquivo que permanece ali, ele é um arquivo não volátil, né, a memória não volátil, e quando esse arquivo a gente carrega ele na memória RAM, ele é copiado aqui com outro nome, que é running config. Então, esse arquivo running config, ele contém as configurações atuais que estão rodando no roteador, mas estão apenas em memória RAM. Então, se eu faço configurações adicionais, eu vou estar alterando somente esse arquivo aqui, running config, que está em memória RAM, mas não o arquivo startup config que está lá na NVRAM, tá? Isso quer dizer o quê? Que se eu fizer um monte de alteração e não dar um comando específico para copiar a informação desse arquivo
para o arquivo startup config, e eu tiver alguma queda de energia ou reiniciar minha máquina, eu vou perder tudo que eu fiz. Então, sempre que eu faço uma configuração que foi bem sucedida e eu quero realmente armazenar, quero salvar aquela configuração para o futuro, né, para as próximas vezes que eu reinicializar o dispositivo, enfim, eu preciso dar um comando para copiar esse arquivo aqui para o startup config. Então, o comando é bem simples, depois tem os outros slides, mas é o comando copy run config, que é o nome desse arquivo, espaço startup config. Então, só faço uma cópia simples desse arquivo para esse arquivo aqui. Então, no processo de inicialização do roteador, tem 3 fases principais, tá? A execução do post e carregar o programa do Bootstrap. Então, durante o post, que é o Power on Self Test, que são testes e diagnósticos que o roteador executa quando ele é inicializado, né? Para ver se está tudo ok. Após a execução desses testes, o programa de Bootstrap, então, ele copia da ROM para a RAM, ele é copiado da ROM para a RAM, para a memória RAM, e o trabalho que ele faz em seguida é localizar o sistema operacional e carregá-lo também na RAM. Tá? Porque tudo que está sendo executado, pessoal, precisa estar na memória RAM, né? Depois a gente inicializa o dispositivo. A outra etapa é localizar e carregar, então, o software do sistema operacional, e normalmente o SO ele está armazenado na memória flash, tá? E também é copiado da RAM para... da memória flash para a RAM, para ser executado pela CPU, e quem faz esse carregamento aqui, essa busca e carregamento, também é esse programa que a gente chama aqui de Bootstrap, tá? Seria um programa que faz a inicialização do dispositivo. E a outra etapa é localizar e carregar o arquivo de configuração lá da NVRAM, tá? Ou através do servidor FTP, se for um arquivo que está remotamente, pode ser acessado remotamente, ou se não tiver esse arquivo, entrar no modo de configuração. Tá? Então, o programa Bootstrap ele copia o arquivo de configuração da NVRAM para a RAM, e isso se torna a configuração de execução. Tá? Essa etapa aqui seria essa etapa aqui, né? Copia da NVRAM para a RAM, ok? Então, a gente está lá na ROM a gente, a partir da ROM, né? O dispositivo executa o post, e depois o Bootstrap é carregado da ROM para a RAM, e depois então, o Bootstrap ele vai na memória flash ou no servidor FTP para carregar o sistema operacional, e depois ele carrega os arquivos de configuração inicial, que vão estar na NVRAM, ou pode também ser acessado por um servidor TFTP, um servidor remoto, tá? Ou, caso não encontre, ele entra já no modo, lá no console, para as configurações iniciais. Então, são as etapas aí que acontecem quando a gente dá o boot, né, no roteador, ou faz a inicialização de um roteador. Tem um videozinho para vocês verem depois em casa, tá? Que é mostrando essas etapas aí, que eu acabei de falar. Alguns comandos para a gente visualizar, então, as configurações, ou nesse caso aqui, a versão do sistema operacional, né? Então, o comando show version, que vai exibir as informações sobre a versão de software da Cisco iOS, em execução do roteador, assim como a versão do programa de Bootstrap, as informações sobre a configuração de hardware e a quantidade de memória no sistema. Se a gente entrar aqui, estou aqui no roteador aqui, enable show version, tá? Então, esse comandinho que a gente dá o enable, entra no modo exec privilegiado, show version. Então, aqui a gente tem aqui algumas informações, como a família, né, do roteador, qual é a série aqui da imagem do sistema operacional, a versão, e demais informações aqui sobre o dispositivo, tá? E show version. Também tem um videozinho só mostrando, então, a execução daquele comando ali. Então, agora a gente viu um pouco sobre os roteadores, tá, pessoal? E vamos ver um pouco, então, sobre configurar o roteador da Cisco, com os comandos, tá? E essa parte tem tudo a ver com os dois packet tracers, né, que estão cadastrados lá no SIGA, tá? As duas atividades práticas. Tranquilo até agora? Tranquilo. Tranquilo? Então, tá. Pessoal, então, de novo, tá? Essa parte de configuração é mais para a gente começar a ver os comandos que existem, tá? Não é para você já, depois da aula de hoje, a gente já saber tudo sobre configuração de dispositivo, tá? Não é essa que é a ideia, como eu falei, aí no segundo semestre a gente vê mais a fundo sobre os comandos, tá? Então, para aqueles que nunca fizeram uma configuração de dispositivo, enfim, a gente já fez isso no módulo 2, né?
um switch, então é bem parecido. Mas então eu peço que vocês tentem depois fazer em casa ali as atividades, porque a configuração de um dispositivo é igual à programação, tá? A gente só aprende se a gente realmente praticar, né? Não tem como só vendo vídeo aula, só vendo alguém falar, a gente não aprende. Então a gente tem que sentar realmente na frente da máquina e fazer essas configurações, tá? Então, aqui as etapas de configurações de um switch, a gente vai rever aqui, que são praticamente as mesmas que a gente utiliza no roteador, tá? Então, os roteadores switches da Cisco têm muitas semelhanças em relação à sua configuração. Eles são compatíveis com um SO semelhante, são compatíveis com uma estrutura de comando similar, compatível com muitos dos mesmos comandos. Então, muita coisa que a gente utiliza no switch é a mesma coisa no roteador. E também tem etapas idênticas de configuração inicial quando a gente implementa eles em uma rede. Então, os comandos aqui à esquerda exibem um exemplo de configuração de um switch, são bem parecidos com o que a gente utiliza no roteador, tá? Então, hostname para nomear um dispositivo, enable secrets aqui para proteger o exec privilegiado, configurar com senha a linha de console e as linhas VTI, que são as linhas de Telnet ou SSH, encriptografar aqui os passwords e as senhas, criar um banner, né, de aviso quando alguém tenta acessar o dispositivo, e também para configurar aqui uma interface virtual, tá? Que quando a gente configura uma interface física, é praticamente o mesmo comando. Então, as etapas de configuração de roteador então, são semelhantes à configuração de um switch, que a gente viu anteriormente, tá? E a configuração inicial, a gente sempre deve fazer esses passos aqui, tá? Então, qualquer aí, atividade prática, vocês vão fazer depois futuramente, principalmente no segundo semestre, no segundo módulo, a gente sempre faz essas configurações básicas, que é configurar o nome do dispositivo do roteador, proteger o modo exec do usuário, proteger o acesso remoto ao NET SSH, proteger o modo exec privilegiado, proteger todas as senhas de arquivos de configuração, fornecer uma notificação legal, que é um banner, né, e salvar a configuração no Startup Config. Alguém falou alguma coisa? Professor, qualquer aparelho da Cisco pode virar tanto um roteador quanto um switch? Eu não entendi. Não. São duas coisas diferentes, tá? O hardware é totalmente diferente, o switch e o roteador. O que eu quis dizer é que o sistema operacional que eles usam é semelhante, ou de repente praticamente o mesmo, tá? Claro que tem alguns modos que existem no roteador que não tem no switch, mas muitos dos comandos que a gente utiliza no roteador, a gente também utiliza no switch, tá? Isso que eu quis dizer. Entendi. Tá? São hardwares diferentes. São hardwares diferentes, mas que o software é bem semelhante, tá? Claro que o sistema operacional do roteador ele tem que ter mais coisa para fazer a parte de roteamento da parte de camada de rede que no switch não tem, né? A não ser que seja o switch também nível 3, que é multicamada, também teria. Mas estou dizendo que muito da parte do SO de ambos é parecido, e com isso eles aceitam os mesmos comandos, ok? Entendi. Beleza. Mas são hardwares totalmente diferentes, né? Uma outra coisa, pessoal, é configurar as interfaces do roteador. Então, o roteador, cada interface que a gente tem no roteador ali, que está conectado a uma rede, a gente deve configurar essa interface com um IP válido daquela rede, né? Então, para que os roteadores sejam acessíveis por outros dispositivos na rede, as interfaces devem ser configuradas. Por exemplo, então, no roteador da Cisco 1941, ele tem 4 interfaces na banda, a gente chama, né, em banda, que são as interfaces que são utilizadas para acesso a outros dispositivos, né, que são interfaces que utilizam, então, os serviços aí, por exemplo, de internet. Então, 2 interfaces de Gigabit Ethernet e 2 interfaces aqui, através de uma placa de interface WAN, 2 interfaces serial, tá? Então, a Giga 0/0 e Giga 0/1, as 2 interfaces de Gigabit Ethernet, e 2 interfaces seriais, a S000 e a S001, tá? Por padrão, é que vem nesse dispositivo aqui, Cisco 1941, tá? Claro que tem alguns modos que a gente consegue trocar e inserir mais interfaces, em outros modelos vão ter outras interfaces, tá? Vai ter Fast Ethernet, eu posso ter mais interfaces WAN, enfim, isso depende do modelo do dispositivo. E os comandos que a gente está vendo aqui à esquerda, então, são um exemplo de como configurar uma interface do roteador para fornecer conectividade à rede. E é importante sempre, só que a gente faz a configuração de interface, a gente usa o comando no shutdown para ativar a interface, tá? Apesar de ser a palavra no, né, parece que a gente está desligando, está cancelando, mas aqui é o contrário, tá? Como shutdown é desligar, seria desligar, né? O no é para a gente não desligar. Então, se eu não estou desligando, eu estou ligando, tá? É um pouco estranho a princípio, mas é isso aí mesmo, tá? Então, o comando no shutdown para a gente ativar a interface. Então, aqui, por exemplo, a gente configurar aqui uma interface, a gente utiliza o comando aqui interface, Gigabit Ethernet 0/0, passa o comando aqui IP address, um IP da rede, a máscara da rede, da subrede,
esse comando description aqui é só para a gente criar uma descrição daquela interface, para quando a gente vê nas configurações, a gente já saber de cara, essa interface está ligando aqui a LAN 10, por exemplo, tá? E depois o no shutdown para ativar a interface, tá? Depois a gente configura então a interface, para fins de solução de problema, a gente tem vários comandos também de visualização da configuração. Então a gente faz as configurações, depois tem comandos para a gente verificar se o que a gente fez realmente está certo. Um dos comandos é o Show IP Interface Brief, que ele é uma exibição, fornece uma exibição resumida de todas as interfaces para verificar se elas estão ativadas e operacionais, tá? Então a gente sempre procura aqui por up e up, tá? Por status up e protocol up. Então quando a gente tem up no status e up no protocol, quer dizer que a interface está ativa. O Show IP Hold para exibir a tabela de roteamento, que está armazenada na RAM, e Show Interface, que exibe estatísticas de IPv4, todas as interfaces em um roteador. E, como eu falei já anteriormente, tá? Lembre-se que a gente sempre tem que salvar, então, as alterações que a gente faz com o comando, esse comando aqui, copy, run config, startup config. Então, eu copio a configuração atual que está na memória RAM e que está no arquivo run config para o arquivo startup config, para que futuramente eu possa, por exemplo, reinicializar o dispositivo e ele já estar com as configurações que eu fiz, tá? De novo, se eu fizer um monte de configuração, tudo legal, e não fizer isso aqui, e aí eu desligar o dispositivo, ou ter uma queda de energia, enfim, perdi tudo, tá? Então, sempre lembre de dar esse comando aqui ao final da configuração. E também a gente deve configurar um gateway, né? Sempre que a gente, um dispositivo final, um host, se comunica pela rede, ele deve sempre estar configurado com as informações de IP, máscara da rede, e também o endereço de gateway padrão, né? Lembrando que o gateway padrão, esse é usado então, quando um host, uma máquina, deseja enviar um pacote a um dispositivo em outra rede. Se o dispositivo estiver na mesma rede, ele envia direto, sem passar pelo gateway, pelo roteador, tá? Então, nesse caso aqui, quando o PC1 quer mandar uma informação para o PC2, como os dois estão na mesma rede, o pacote vai até o switch já manda aqui para o PC2, ele não vai chegar até o roteador aqui que funciona como gateway, né? Agora, se ele quiser enviar uma informação para o PC3, ele tem que enviar para o gateway, tá? E, por sua vez, o gateway, que o roteador, ele vai enviar, então, para o PC3, tá? Lembrando que o gateway nada mais é que a interface, né? Que faz a conexão de uma rede interna com a rede externa, através do roteador, tá? E lembrando que o roteador, pessoal, ele sempre divide as redes, tá? Então, cada interface de um roteador, ela tem que pertencer a uma rede diferente, tá? Eu não posso, no roteador, ter duas interfaces pertencendo à mesma rede. Então, cada interface física no roteador tem que estar conectada a uma rede diferente das demais, ok? E depois a gente vai ver mais sobre o endereçamento IP nos próximos capítulos, também máscara de subrede, tá? Então, a gente sabe se o PC está na mesma rede ou não, através do IP e da máscara de subrede. É isso que vai definir a qual rede a máquina pertence. Agora, voltando, falando um pouco de um switch, tá? Normalmente, um dispositivo da camada 2, como um switch, não necessita de um endereço IP para funcionar. Por quê? Porque o IP é algo da camada de rede, né? E o switch está na camada 2, então ele só entende o endereço MAC, é o endereço físico. No entanto, o endereço IP, uma máquina de subrede e um gateway, tá? Eles são necessários, um gateway padrão, são necessários para se conectar ao switch remotamente através SSH ou Telnet. Então, se eu quero remotamente acessar um switch com SSH ou com Telnet, eu preciso, então, configurar também, criar, na verdade, uma interface virtual ali, com endereço IP e também com gateway padrão. Então, o comando que a gente usa no switch é o comando IP Default Gateway para configurar um gateway padrão em um switch, tá? É importante observar que ele não vai usar esse endereço, tá, de gateway para encaminhar os pacotes, porque ele nem entende, na verdade, o IP aqui, né? Quando a gente encaminha os pacotes, ele entende somente o MAC. Mas a gente utiliza, na verdade, o administrador utiliza esse IP para conseguir remotamente acessar o switch, tá? Então, o comando é esse ali, é o IP. Mas, professor, a máscara de subrede, então, aí não é configurada. Não, aqui nesse caso, na VLAN aqui, não, tá? Não, mas quando a gente faz, aqui não apareceu, mas quando a gente configura a interface, uma virtual, a gente coloca a máscara de subrede lá. Mas aqui não. Beleza? E o comando aqui, na verdade, ele quebrou aqui, mas o default gateway seria aqui, default gateway, IP default gateway, e daí a gente passa aqui o IP do gateway, né?
Mas, de novo, pessoal, isso aqui é só uma configuração de IP para a gente conseguir acessar remotamente, tá? Ah, eu não vou acessar nunca remotamente, sempre vou acessar localmente ali na porta de console. Então, é o tipo de configuração que não precisava ter, tá? Ok? É só se eu quiser realmente acessar remotamente. Pessoal, então hoje era isso, mas eu vou abrir aqui o Packet 3, tá? Vamos dar aqui alguns comandinhos no roteador que a gente viu aqui hoje. Então, voltando aqui para o Packet 3, tem um roteador aqui basicão. Vamos ver aqui alguns comandos para a gente utilizar aqui, peraí. A gente tinha visto lá para fazer a configuração da interface, tá? Exemplo aqui, quero configurar a interface, então config terminal, então eu entrei no modo de configuração e vou configurar uma interface desse roteador aqui, tá? Vou ver quais interfaces que ele tem aqui primeiro. Giga, tá? Então eu quero configurar aqui a interface gigabit 0/0, eu posso colocar só a abreviação G 0/Z, 0/0. Entrei aqui no modo de configuração de interface. Então, aqui no roteador, eu tenho que botar um IP e uma máscara subrede de acordo com a rede, dos endereços de rede, da rede, né, que está conectada a essa interface gigabit 0/0. Então, eu vou usar o mesmo que está ali no slide, tá, pessoal? Um endereço qualquer aqui. Então, o comando IP address 192.168.10.1/255.255.0, tá? Então, esse aqui seria um comando para eu configurar um endereço IP com a máscara 255.255.255.0, que é um prefixo /24, na interface gigabit 0/0. Posso usar aqui o comando description, tá? Mas esse comando é opcional, para a gente dar uma descrição aqui para essa interface, tá? Então, vou usar o mesmo ali, é um link para a LAN 10, por exemplo, tá? Então, isso aqui é só algo visual, tá? E, no fim, no shutdown. Percebam que vai ter uma informação dentro que a gente está mudando aqui o status da interface para up. Tá? Depois vou dar um exit, outro exit, e vou aqui agora ver alguns comandos que a gente viu ali para verificar se a gente fez está certo ou não. Então, um dos comandos é o show IP interface brief. Tá? Então, vem aqui, show IP interface brief. Esse comando aqui mostra, pessoal, mostra as interfaces do roteador, ó. Então, interface gigabit 00 e a 01, tá? Então, perceba que na 00, ó, tem aqui um IP que foi configurado, que a gente configurou ali, e o status up, tá? E aqui tá o protocolo down, por quê? Porque o roteador aqui tá sozinho, né? É que eu não mostrei para vocês aqui, mas eu só joguei o roteador sozinho ali na rede, tá? Então, como não tem nenhum cabo conectado, ele não tem nenhum dispositivo conectado a essa interface, aqui aparece como down, tá? Mas assim que a gente conectasse essa interface a um dispositivo, ela ia aparecer como up, tá? Então, aqui é um dos comandos que dá de forma resumida, mostra as interfaces, se tem algum IP ou não configurado, e se está ativa ou não. O outro comando é o show IP route, tá? Que é trabalho de roteamento. Então, aqui não tem nada aqui configurado, tá? A gente vai ver mais sobre roteamento só no semestre que vem. Aí vamos usar bastante esse comando. E o outro aqui, show interfaces. Show interface, pessoal, ele mostra bastante coisa, tá? Das interfaces. Então, o Giga 00, XUP aqui, está desabilitado, como eu falei, não está conectado. Aí, fala sobre o hardware, fala o endereço IP, MTU, tá? Tem muita informação. Tem estatísticas também, quantos pacotes broadcast, quantos perdidos, quantos pacotes giants, hunts, enfim. Então, todas as estatísticas sobre o que entrou e o que saiu da interface, a gente encontra aqui com esse comando, tá? E aqui também da interface Giga 01 as mesmas informações, ok? E aqui a VLAN 1, que é a interface virtual também. Ô, professor, Oi. Tu configurou o IP, a máscara de rede, o getter não precisa, teoricamente agora nesse caso. E o DNS tu configuraria direto no computador da pessoa ou aí também? Aqui, o DNS a gente vai ver no segundo semestre, tá? Só tem uma parte, um pouco mais sobre DNS, sobre DHCP, tá? Mas tu consegue configurar no próprio roteador, ou tu pode fazer um servidor separado, tá? Enfim, mas tu pode também poderia configurar no próprio roteador o serviço DNS, tá? Tá, entendi, tá. Beleza?
ou do servidor, na verdade, né? Mas também, na verdade, DNS tem um pouco no próprio equipamento, mas é bem mais os servidores DNS, tá? Normalmente, não sei se o pessoal hoje utiliza roteadores, tá? Roteador a gente usa muito como NAT, né? Serviço NAT. DNS, acho que o pessoal usa mais máquinas mesmo, como servidores DNS, tá? Ele configura no computador mesmo lá o serviço DNS, instala no servidor DNS, enfim. Eu trabalho um pouco na área, assim, mais ou menos, e a galera de fora, assim, normalmente configura um servidor só para DNS. Mas não no roteador? Não. Não, equipamento, Eu não sei se hoje tem algum roteador assim, porque o DNS, que seria interessante, sei lá, configurar o DNS no próprio roteador, tá? Até por questão de processamento, enfim. Ia consumir muito do roteador, né? Consome muito, Não sei se, de repente, um roteador bem porreta daria, tá, o Rodrigo? Mas não sei te dizer, tá? Eu sei que NAT, sim, a gente configura bastante em alguns roteadores, tá? É um serviço de tradução, né? Aí faz sentido. Mas DNS normalmente é em equipamento separado, mas é um computador que tu instala no servidor DNS, faz as configurações. E na máquina ali, a configuração, praticamente, o próprio SO já faz sozinho, não faz nada, né? O usuário final. Sim, entendi. Beleza? Mas nós vamos ver, tirando DNS, mais DHCP, NAT, ACL, tá? A parte de roteamento, a gente vai ver todo semestre que vem, aí a gente configura no próprio roteador, e tem os comandos específicos para a gente configurar aqui, né? Tipo, configurar um roteador como um NAT, aí entra o pacote ali e faz a tradução, tá? Isso no próprio roteador. Hoje eu peguei um problema de NAT lá, eu passei a tarde inteira quebrando a cabeça para fazer um NAT. Pessoal, quando a gente usa o comando aqui show run config, tá? A gente está vendo o quê? O arquivo de configuração que está rodando atualmente na memória RAM, né? Então, tudo que eu faço agora, eu tenho que copiar lá para o startup para depois eu manter a configuração. Então, por exemplo, aqui, vamos fazer rapidão aqui. Config p, vou dar aqui um nome, hostname, Guilherme. Então, agora já mudei o meu roteador para Guilherme. Então, eu vou voltar lá. Config. Tá aqui o hostname Guilherme, que eu alterei. Aqui tem as configurações aqui básicas. A interface, a gente configurou lá com o IP, com a máscara, e o description, o link para a LAN desta. Então, é só para a gente, quando a gente está verificando as configurações, a gente tem uma descrição do que representa, né, essa ligação, enfim, esse link aqui, essa interface. Aqui o Line Console, não está nada configurado. Quando vocês configurar, por exemplo, na atividade prática, a senha para o console e as outras senhas aqui, VTI, vai aparecer tudo aqui nesse arquivo aqui que a gente dá o show run config. Se eu der o comando show startup config, nem está presente ainda porque eu acabei de reiniciar o roteador, né, ligar ele, então não foi nem criado. Agora eu vou fazer um copy run startup. Então esse comando copy run config startup config, eu copio o que está no running para o startup. Nesse caso, estou criando, né, o startup que ainda não tinha. Então, agora, se eu der o show startup config, percebam que exatamente o que eu tinha no run config, eu vou ter aqui. Hostname Guilherme. E aqui também a configuração da interface. Isso quer dizer o quê? Que se eu fosse reiniciar a máquina agora, enfim, ligasse, a configuração que eu fiz aqui de alteração de nome para Guilherme e a configuração da interface, elas iam permanecer salvas, tá? Agora, se eu fosse lá, por exemplo, fosse mudar de novo o nome para outra coisa, para R1, sendo que mudou agora de Guilherme para R1, dispositivo, o show startup config continua como Guilherme, né? Porque eu não fiz a cópia para ele. Agora, no run config, mais um aqui, a R1, tá? Então, como eu falei, se eu não fizer essa cópia do run para o startup, quando eu reiniciar, o dispositivo vai voltar a se chamar Guilherme, tá? E não R1, porque a informação foi perdida. Então, essa é uma informação bem importante. Sempre que vocês fazerem uma configuração e querem salvá-la, dê esse comandinho aqui. Copy, run config, espaço, startup config. E a cópia do arquivo temporário para o arquivo permanente de configuração. Hoje era isso, pessoal. Alguma dúvida aí? Muitas. Como eu falei, tentem fazer ali a prática, tá? Que está no CIGAR aqui. Essa primeira aqui são as configurações iniciais. Então, vocês vão ter que fazer nessa primeira aqui exatamente o
que a gente já viu no capítulo 2, tá? E também esses comandos aqui, tá? São esses comandos aqui para criar senhas, enfim, o banner, mudar o nome do dispositivo, tá? É exatamente o que está aqui. Então, se vocês não lembrarem dos comandos, é só vir aqui que vai estar aqui, tá? Lá vai ter o passo a passo que fazer, vocês usam esses comandos aqui e conseguem depois fazer a checagem da própria atividade, tá? Então, como eu falei, mais para você só começar a ter o contato, né, com comando, com configuração, com a linha de comando aqui, tá? Porque na segunda fase, daí a gente usa bastante, tá? Daí tem que ser muito no comando, tá? Não, apesar de ter a opção, às vezes, de configurar o dispositivo aqui no próprio... A gente consegue no próprio dispositivo aqui na parte de gráfica, né? Aqui, por exemplo, eu posso vir aqui, configurar aqui, ó, na própria interface o IP, a máscara, não usar linha de comando, tá? A gente tem que aprender a usar linha de comando porque é assim que funciona no mundo real, né? Que quando a gente vai fazer uma conexão remota com o dispositivo, ou até pelo console, eu vou estar usando pela linha de comando os acessos, né? Não vai ter essa interface gráfica bonitinha que tem aqui no PET3, tá? Então, vai abrir um terminal lá com um pontinho piscando, e é tudo no comando, né? Então, a gente tem que realmente aprender a usar aqui o CLI. Beleza? Alguma dúvida, senhores, senhoras? Eu tenho uma, mas não é sobre o conteúdo exatamente, é sobre a NetAcad lá. Ah, tá. Daí espera depois eu fechar aqui o vídeo, daí tu pergunta aí. Beleza. Alguém tem alguma pergunta do conteúdo, da disciplina? Talvez vocês vão ter dúvidas depois de tentar fazer a atividade, né? Por isso que é importante vocês tentarem fazer aqui, vão ter alguma dúvida, professor, eu fiz isso, não deu, enfim. Aí vocês podem tirar depois pelo WhatsApp, na aula que vem, tá? Mas, de novo, pessoal, é importante tentar fazer pelo menos um, tá? Porque segundo semestre vocês vão fazer muita configuração, muita mesmo. Então, já tem que ir se acostumando-se um pouquinho com essa questão da linha de comando ali, tá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Dou-lhe três, tá. Então, vou parar aqui e depois a gente conversa mais. Hein?